Boa tarde, galera. Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com vocês aí? Sim, Muito frio? muito. Deixa eu fazer minha chamadinha aqui. Vamos lá. Dá para ver a telinha aí, turma? Dá. Beleza. Ana Luísa? Esse não é o do nossa sala, não. Opa, peraí que eu pus errado aqui, desculpa. Eu tô maluco. Mentira. Agora sim. Daniel. Eduarda. Giovana Vargas. Aqui. Gustavo. Oi. Isabelle. João Pedro. Presente. Laura. Gomes. Murilo. Aqui. Murilo? Murilo? Ou Lucas Gomes? Quem respondeu agora? Foi eu. Eu quem? Murilo? Aí. Foi o Lucas. Ah, bom. Pedro Henrique? Pedro Henrique? Cadê o Daniel? Tá por aí? Oi, professor. Ah. Tô bem, deixa eu salvar aqui. É que eu já vou tirar. Só um instante. Pessoal, a apostila de vocês aí na página 38, temos que corrigir, não temos? É isso? Uhum. Então, pera um pouquinho, deixa eu abrir minha apostila aqui. Só um instante. Eita, que deu uma travada. Pera lá. Acho que agora vai. Tá dando para ver aí, turma? Sim. Então tá aí, as atividades é na página 38. O primeiro exercício ele fala que observe o polígono da figura a seguir, né, abaixo. Então tem aqui um pentágono, né, pentágono irregular. Indique os segmentos que representam as diagonais que partem de cada vértice. Então nós temos que pegar cada um dos vértices, né, e representar aqui as diagonais. Então eu tenho uma diagonal que parte do ponto A, por exemplo, a diagonal, né, que é o segmento AC, AB, AD, né? Então está aqui no ponto A, AC e AD, com a barrinha em cima indicando o segmento de reta. No ponto B, partem as diagonais BE e BD, então está aqui no ponto B, BD e BE. Lá no ponto C, eu tenho partindo de C, CA e CE, então está aqui CA e CE. Lá no ponto D, eu tenho as diagonais DB e DA, então está aqui, DB e DA, ou DA e DB. E no ponto E, as diagonais EB e EC. Então está aqui EB e EC. Deixa eu ver quem que está entrando aqui. Pedro Henrique. Boa tarde, Pedro, tudo bom? Boa tarde.
Deixa eu voltar lá. Estão vendo a apostila aí, turma? Sim. Agora, no item B, ele quer que escreva, né, dos segmentos indicados no item anterior, né, escreva os pares que representam a mesma diagonal. Aí você só olha o seguinte, né? Se você tiver AC e CA, é a mesma diagonal. A diferença é de onde que está partindo, de que ponto que está partindo, né? Então eu tenho aqui, ó, as que são a mesma diagonal, AC e CA. Eu tenho AD e DA, esse segmento. O segmento BD e DB. O segmento BE e EB. E, por fim, o segmento CE e EC. Né? Só inverte aí no sentido que está partindo, o ponto que está partindo. Exercício 2. Determine o número de diagonais que partem de cada vértice de um polígono de 15 lados e o número de diagonais que esse polígono apresenta. Bom, nosso polígono, então, tem 15 lados. O N representa 15. Então, se N for igual a 15, nós vamos usar a fórmula para o cálculo de diagonais, né? N vai ser igual a 15. Eu tenho, então, a minha fórmula, que é o número de diagonais de um polígono vai ser igual ao número de lados dele, ou o número de vértices, que é a mesma coisa, vezes o número de lados, menos 3. Dividido por 2. Substituindo na minha fórmula, os dados aqui que foram, né, enunciados, o número de diagonais, então, vai ser 15 menos 3, portanto, 12. Primeira multiplicação, né, depois, primeiro você elimina o parênteses aqui para depois multiplicar. Vai ficar 15 menos 12, dividido por 2. Portanto, esse polígono vai ter 90 diagonais. Tranquilo, pessoal? Sim. Sim. Eu tô achando que eu já corrigi esse exercício aqui. Não corrigi, não? Não corrigi. Ou corrigi? Acho que sim. Checa aí para mim. Faltava corrigir, acho que o 4 faltava. 4, né? Então vamos ver aqui no 4. O 3 está corrigido aí, não tá? É que eu já tinha feito, então eu não sei se... Bom, de qualquer maneira, ele fala aqui no 3, né? A quantidade de diagonais que parte de cada vértice de um polígono é igual ao número de diagonais de um heptágono. Que polígono é esse? Bom, aqui se nós sabemos que é um heptágono, né? Dá para calcular o número de diagonais de um heptágono aplicando nessa fórmula. E depois que eu sei o número de diagonais do heptágono, eu sei que o número de diagonais que parte de um vértice, né? É o número de diagonais total do polígono menos 3. E aí dá para descobrir que polígono é esse. Para não ficar aqui desenhando muito, eu vou colocar lá no meu manualzinho. Vê se vocês conseguem enxergar aí, pessoal. Dá para ver aí? Sim. Deixa eu passar aqui. Chegar lá, vou chegar lá, vamos chegar lá. Espera lá que eu passei direto aqui. Lá para cima. Tá aqui. Então tá aqui, ó. Você vai então, como eu havia dito, né? Calcular o número de diagonais do heptágono. O heptágono tem 7 lados. Então, se tem 7 lados, você substitui na fórmula, né? O número de diagonais é igual ao número de vértices ou de lados, 7, vezes n menos 3, corresponde a 7 menos 3, dividido por 2. Então, o número de diagonais que você obtém lá do seu heptágono é 14. Ele falou, então, que é o seguinte, o polígono que você está procurando, né?
ele vai ter 14 diagonais. O número de lados do polígono sempre é 3 unidades, né, maior do que o número de lados, né, o número de diagonais. A gente sabe, então, que se fizer, né, o número de diagonais que partem lá de um vértice vai ser igual a o número de vértices, né, ou de lados do polígono, menos 3. Como você conhece o número de diagonais desse polígono que ele se referiu, que é o mesmo número de diagonais de um heptágono, 17 lados, então você vai ter o número de vértices ou de lados n menos 3. Passando o 3 por lado de lá, vai ficar 17 mais 3, 14, vai. Peraí, deixa eu apagar aqui, para poder subir lá para o outro lado. Você vai ter aqui 14, não 17, eu coloquei 17 aqui, não sei porque eu estou pondo 17, mas assim 14. Agora sim. Então você obteve 14 diagonais no seu heptágono, né? Então se o seu polígono, para você calcular o número de lados dele, aplica sempre na fórmula, né? O número de diagonais vai ser igual ao número de vértices ou de lados menos 3. O menos 3 passa para cá como mais 3. 14 mais 3, portanto, 17 lados. Posso ir adiante, pessoal? Sim. Muito bem, muito bem. Vamos subir aqui. Vamos entrar na parte de baixo. Tá lá para cima. Esse exercício é o 3, né? Vamos lá para o 4. Então, no exercício 4, vamos ver o enunciado dele como é que era, né? Deixa eu tirar aqui. Voltar para lá. Ampliar. Então, exercício 4. Sabe-se que, em um polígono regular, o número de lados é o dobro do número de diagonais. Qual é o polígono? Então, ele deu uma informação aqui que você tem, né? O número de lados dele vai ser igual ao dobro do número de diagonais. Então, esse número de diagonais, nós conhecemos, né, dado por aquela forma, né, o número de diagonais é igual a n vezes n menos 3, dividido por 2. E esse número de diagonais nós já conhecemos, né? Nós temos aí o número de lados sendo igual ao dobro de diagonais. Eu vou usar essa fórmula para fazer a substituição dessa informação que ele deu. Número de lados, dobro do número de diagonais. Vamos lá, substituir. Abrindo aqui. Então está aqui, se você considerar o número de lados como n, né, e o número de diagonais, né, n o número de lados e d o número de diagonais, então você tem aqui na sua fórmula d, né, vai ser igual ao número de lados ou vértices, né, n menos 3 dividido por 2. Né, vai ser então igual ao dobro, né, do número de diagonais. Então você vai substituir no n, né, como sendo número de lados igual a 2d. E isso você substitui nessa fórmula. Número de lados é igual ao dobro do número de diagonais. E chega aqui, então, nessa expressão. Para você resolver essa expressão, então, incluso aqui, d vezes 2 e 2d vezes d menos 3, entre parênteses. E eu chego aqui embaixo em 2d é igual a 2d vezes, entre parênteses, 2d menos 3. Notem que eu tenho 2d e 2d, termos iguais, né? Em membros opostos,
e aqui eu tenho operação de multiplicação, então eu posso cortar. No primeiro membro vai ficar 1, no segundo só o que está dentro dos parênteses, 2D menos 3. Passo menos 3 para o primeiro membro, então vai ficar mais 3, então 1 mais 3, 4, é igual a 2D. Para isolar o D, eu passo 2 dividindo, 4 dividido por 2, D vai ser igual a 2. Se eu descobrir que o número de diagonais é igual a 2, da minha aqui, o número de lados aqui vai ser igual a 2 vezes 2, portanto, 4 lados. O polígono é regular. Ele é um quadrilátero que nós conhecemos como quadrado. Tudo bem, pessoal? Sim. Sim. Dúvida aqui ou não? Soltar lá? Não. Pode. Joia. Então, voltando aqui a apostilinha. Deixa eu ampliar. Agora aqui eu não entrei ainda, na soma das medidas dos ângulos de um polígono. Não vimos isso ainda, na verdade? Então, vejamos como é que vai funcionar isso aqui. O que acontece, né? Se você observar esse quadrilátero ABCD, aí na figura, como que eu faço para somar as medidas com esse que está em B e C? Estão me ouvindo aí, turma? Sim. Sim. Oi, pessoal, estão me ouvindo? Deu uma oscilada na internet. Sim. Nesse caso de um quadrilátero, nós aprendemos lá que no caso, né, de um quadrilátero, tinha uma regrinha lá para a gente poder calcular, né? Para você regrinhas que nós tínhamos aprendido lá na geometria plana. Primeiro se refere aqui, ó, você lembrar dos nossos ângulos internos de um triângulo. Então lembre-se, né? Qual é o valor da soma dos ângulos internos de um triângulo? De qualquer triângulo, essa soma vai ser de quanto? De 180 graus. Tranquilo, turma? Estão lembrados disso? A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é de 180 graus. Aí o que nós vamos fazer, né? Já que nós sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus, nós vamos pegar aqui, né, o nosso polígono e podemos aqui, ó, traçar, né, um segmento ligando o ponto A até o ponto B. Até o ponto C, né? E eu obtenho aqui, ó, dois triângulos. Eu obtenho esse triângulo, né? ABC, esse primeiro triângulo. E vou obter aqui um outro triângulo ADC. E cada um desses triângulos vai ter aqui os seus ângulos internos, né? Aqui eu tenho, no primeiro triângulo, esse ângulo A2. Aqui eu tenho C1. Aqui eu tenho o ângulo B. Aqui eu tenho o ângulo C2. Aqui eu tenho o ângulo D. E aqui o ângulo A1. E vocês já perceberam que, como a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus, se nós somarmos os ângulos internos do primeiro triângulo e do segundo, o primeiro vai ser 180 graus e o segundo também 180 graus. Então, a soma, né, dos ângulos de todos eles, tomando os ângulos que eu criei aqui para cada um dos triângulos, eu vou obter aqui 180 mais 180 graus. Se nós agruparmos os termos desses ângulos que foram definidos aqui, então você faz o quê? Na sua realização da sua soma. A1 mais A2, né? Mais o B, mais o ângulo D,
mais o ângulo C1 mais C2, você vai chegar em 360 graus. E é claro, A1 mais A2 representa, né, esse próprio ângulo A. Azão aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. E C1 mais C2 equivale ao ângulo que está no vértice C. Então, ó, C1 mais C2 equivale ao ângulo no vértice C. E os ângulos B e D são, né, os ângulos do próprio polígono que está aqui. Ó. Veja, são os mesmos. Ó. Então, a conclusão que você tem é que se você somar os ângulos A, o ângulo B interno, o ângulo C interno e o ângulo D interno, a soma desses ângulos vai ser de 360 graus. Olha aí. E se você estender esse raciocínio para qualquer polígono, você vai chegar na mesma conclusão, porque você pode pegar qualquer polígono, né, e pode dividi-lo lá em triângulos. E quando você faz essa análise, nos ângulos internos de cada triângulo que você obteve, você vai chegar em 180 graus. E o raciocínio vai ser o mesmo. De forma que nós podemos estender o nosso raciocínio para que a soma dos ângulos internos, né, desses nossos polígonos, seja de 360 graus. Então, estão vendo aqui essa tabelinha que está aí embaixo? Com esses polígonos que eles estão apresentando? Então, veja, no primeiro aqui eu tenho um paralelogramo. Esse paralelogramo aqui tem 4 lados. E eu consigo obter, através de uma diagonal, 2 triângulos. Neste pentágono regular, traçando aí 2 diagonais, eu consigo dividi-lo em 3 triângulos. Então, ele tem 5 lados, portanto, obtenho 3 triângulos. Notem que, qual que é o raciocínio, né? Nesse primeiro aqui, ó, com 4 lados, 2 triângulos. Cada triângulo, a soma dos ângulos internos é 180. Neste outro, eu obtive 3 triângulos. Cada um deles tem a soma dos ângulos internos também em 360, em 180. Aqui eu tracei outro polígono que eu consegui dividir em 4 triângulos. Então, ele tem 6 lados e eu obtive 4 triângulos. O outro polígono de 7 lados, eu obtive aqui 5 triângulos, traçando essas diagonais. E esse de 8 lados, eu consegui dividi-lo aqui em 6 triângulos. Então, reparem o seguinte, né? Qual é a relação que eu tenho entre o número de lados e o número de triângulos? Então, vejam, a relação, você observa, se eu tenho 4 lados, 2 triângulos. 5 lados, 2 unidades. De 5 triângulos para 3, também reduzir 2 unidades. Para 5 a mesma coisa, diminuiu em 2 unidades. E de 8. A conclusão que nós chegamos é que o número de triângulos é sempre 2 unidades menor do que o número de lados. Então, se você pegar um polígono de n lados, quantos triângulos se formam? Um polígono de n lados, qualquer que seja a quantidade n, né, a quantidade de triângulos que você tem, que se formam, né, vai ser sempre n menos 2, 2 unidades a menos. Até aqui tudo bem, turma? Sim. Sim. No item C, beleza. No item C, ele pede aqui, escreva uma expressão para representar os cálculos que devemos efetuar para encontrar a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer polígono convexo. Então, vejam, pessoal, você percebeu o seguinte,
Se ele tem N lados, né, vão se formar N menos 2 triângulos. E aí, como nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é 180, então o que vai acontecer? Se formam-se N menos 2 triângulos, eu vou ter N menos 2 vezes 180. Então, se o meu polígono tem ali 4 lados, como nós vimos lá em cima, eu consigo, né, obter 2 triângulos, o N vale 2. Então, aqui, por exemplo, um polígono de 4 lados, N vale 2. Menos 2. Porque é a quantidade de triângulos que se formam quando eu pego o meu quadrilátero lá e passo uma diagonal. São 2 triângulos. Vezes 180. E reparem, então, 4 menos 2 vai dar 2, vezes 180. E no exemplo que ele deu, para o quadrilátero, né, nós chegamos em 360 graus. E eu vou estender esse raciocínio para qualquer polígono de N lados. O número, né, a quantidade, vai ser N menos 2, que se refere à quantidade de triângulos que eu obtenho, vezes 180. A fórmula geral, né? Tudo bem, pessoal? Sim. Até aqui tudo bem? Então, aqui para ilustrar, né, ele está colocando aqui os exemplos, né, um hexágono. Hexágono tem, então, 6 lados, né? A soma dos ângulos internos desse hexágono vai ser igual a quanto? Se são 6 lados, eu vou colocar N menos 2, 6 menos 2, vezes 180. Ou seja, 4 vezes 180, 720 graus. Tomando um heptágono, eu vou então com 7 lados, né, fazer aqui na fórmula 7 menos 2 vezes 180, ou seja, 7 menos 2, 5, vezes 180, 900 graus. Para um octógono, vou fazer então 8 menos 2, da minha fórmula. 8 menos 2, 6, vezes 180, 1080 graus. O eneágono, 9 lados, menos 2, da minha fórmula, vezes 180. 7 vezes 180, 1260. Decágono, 10 lados, menos 2, da minha fórmula. Moleza, turma? Sim. Dúvida aqui? Não. Então, turminha, a fórmula que você vai usar na expressão para soma dos ângulos, que é polígono. Então, SI, que é de interno, somos N menos 2, N é o número de lados, vezes 180. É só substituir na sua expressão para você calcular qual é a soma dos ângulos internos de qualquer polígono de N lados. Ok, turma? Bom, Sim. tem essas atividades aqui, ó, aí na página 40. Então, tem atividades aqui, o exercício 1, na página 40, exercício 2, 3, na página 41, 4, 5. Nós vamos fazê-los agora, tá? Vou dar um tempinho para vocês para nós fazermos agora. Tudo bem, pessoal? Tempinho para vocês fazerem. Um tempinho para Quais vocês fazerem, a gente já exercícios, prof? corrige.
Então, aqui na página 40, o exercício 1, 2, 3, 4 e 5. Eu vou fazer o mesmo esquema com vocês. Vamos fazer esses exercícios, tirar a fotinho, mandar no grupo e no positivo 1. Só que hoje vai ser jogo rápido. Entendeu? Entenderam aí, pessoal? Sim. Joia. Estou aqui na área. Dúvida, estou aqui no acompanhando, tá? Vou dar uns minutinhos para vocês fazerem. É pra fazer até qual? Até os 5. Tá. Terminou, tira a fotinho, me manda no grupo de WhatsApp de vocês e lá no positivo 1 também. Daniel? 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 João Pedro, tá me ouvindo aí? Oi. Lucas, tudo em ordem aí? Lucas? Lucas? Tudo certo. Beleza. Pedro Henrique, tudo certo? Sim, tá tudo certo. Tem alguém sem apostila aí, pessoal? Se tiver alguém sem apostila, eu vou colocar na tela aqui e dar uma printada na tela. Alguém está com esse problema ou não? Acho que não. Beleza, então.
Daniel, tá me ouvindo? Sim. Daniel? Você tá sem apostila? Oi? Você tem apostila? Não. Então, eu vou projetar a tela aqui no computador do exercício que você tem que fazer agora, e aí você faz no caderno, tá? Tá bom. Então, dá uma olhada aí, ó. Eu vou projetar ela aqui. Pera, deixa eu colocar a apostila certa aqui para você printar. Ainda não. Espera só um pouquinho que eu vou achá-la aqui. E aí você dá um print. Espera só um pouquinho que tá carregando aqui. Pera lá, pera lá. Pera um pouquinho, vou chegar lá. Você tá vendo a minha tela aí? Sim. Espera só um pouquinho que eu vou achar outra apostilinha aqui. Eu peguei aqui a errada. Eita mão aí, pera lá. Espera só um pouquinho. Será que eu já vou chegar lá? Vê que deu uma travadinha aqui. Travadinha não, deu uma travadaça. Né? Era só um instante. Vou recarregar aqui nesse ele volta. Agora foi. Espera só um pouquinho. Tá vendo a tela aí, Daniel? Sim. Vou chegar lá no exercício e você printa a tela, tá? Pera aí. Aqui. Dá um print aí. Pronto. Agora eu vou pro outro aqui, para outra parte, tá? Dá outro print aí. Pronto. Esses exercícios eram o que nós corrigimos agora. Depois você passa ele pro caderno, tá? Tá bom. Entendeu? É para tirar uma fotinho lá depois do caderno e mandar. Tá vendo aí na página 40 esse exercício aqui, ó? Pode printar. Sim. Printou? Pronto.
Agora eu vou para cá. Printou? Sim. E depois eu venho. Tem uns prints aí. Printou aí? Sim. E aqui, ó. Essa aqui é a última. Pode printar aí também. Já coisei já, professor. Beleza. Então, pode fazer no Obrigado. caderno. Ah, nada. Faz no caderno. Tinha o caderno para mandar. Tudo bem? E aqueles anteriores foram o que nós corrigimos agora. Professor, Boa tarde, terminei. Murilo. Opa! Tira a foto para nós, manda aqui no grupo. Boa tarde, Murilo. Acho que não entrou, não. Boa tarde, Murilo. Murilo, boa tarde. Boa tarde. Muito bem. Você sabe o que tem que fazer ou não? Não. Então você vai lá, vou mostrar aqui na apostila. Vou espelhar a apostila aqui para você. Dá uma olhada aí na tela. Lá na tela. Tá aparecendo a minha apostila aí para você? Não. Tá. Tá vendo aí? Então Uhum. aí na página, isso, aí na página 40 é para fazer o exercício 1, o exercício 2, o exercício 3, na página 41, o exercício 5. Isso é para fazer agora, depois tirar uma foto da apostila, onde foi feito o exercício, mandar essa foto lá no grupo de WhatsApp e lá na atividade do Positivo On. Você entendeu? Uhum. Beleza. Professor, eu pensei que eu soubesse fazer, mas acho que eu não sei, não. Não entendi? Eu não sei fazer exercício, não. Qual que é o exercício? Qual que é o exercício? O 1, 2, não, 1 e o 2 e o 3. Então, aqui no exercício 1, tá olhando a tela aí? Tá vendo a tela aí? Sim. Alô? Veja aí, ó, no exercício 1. Qual é a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono de 15 lados? Se esse polígono for regular,
qual será a medida de cada um de seus ângulos internos? Então, esse polígono aí, ó, é um polígono de 15 lados. Você tem essa fórmula aqui, não tem? Olha aqui, ó. Tá vendo a formulinha? A soma dos ângulos internos é igual ao número de lados menos 2 vezes 180. Então, você tem aqui no exercício o seguinte, ele te falou que o polígono tem 15 lados. Então, N é igual a 15. Se N é igual a 15, você vai fazer o quê, então? Aplicar nessa fórmula e vai descobrir qual é a soma dos ângulos internos desse polígono. E aí ele quer saber depois, qual será a medida de cada um de seus ângulos? Se você, então, souber o número de lados que ele tem, 15, você pega, então, essa soma dos números dos ângulos internos que você calculou e vai dividir por 15. Isso vai te dar o quê? Vai te dar o valor do ângulo interno de cada um dos 15 lados, né? Oi, entendeu? Dúvida aqui? Entendi mais ou menos. Mais ou menos. A fórmula que você tem aqui, ó, soma dos ângulos internos do seu polígono, a soma deles, é igual a n menos 2 vezes 180 graus. Se ele falou que o número de lados do polígono é 15, substitui aqui. Vai ficar 15 menos 2 vezes 180. Então, você vai achar o valor da soma dos ângulos internos. E para saber quanto vale cada ângulo interno, o número de lados do polígono corresponde ao número de ângulos que ele tem. Então, você vai dividir por 15, porque o polígono tem 15 lados. Entendeu? Sim. Beleza. Achei que ia ser um pouco maior, né? Desconto, velho. Giovana Vargas, já recebi aqui a sua, estou vendo aqui. Já manda lá no... Tá? Deu para me ouvir aí? Mais ou menos. Eu recebi as fotos aqui no WhatsApp. Ok. Aí você encaminha lá no positivo on também, tá? Pega um copo pra você. Acabei no
Pessoal, vou dar uma pausinha para vocês aí de 10 minutos para vocês tomarem uma aguinha, irem no banheiro e beliscar alguma coisinha, tá? Dez minutinhos de pausinha para vocês, beleza? Não. Beleza. Ok. Prof, só me fala onde é para mandar no positivo? O positivo tem uma atividade lá de fotos dos exercícios, né? E aí tem lá a descrição lá para a parte de polígonos, né? E construções geométricas. Qual capítulo? Tá escrito os capítulos ali. Não tem na descrição do capítulo? Olha isso. Deixa eu ver aqui. Peraí. Deixa eu ver aqui. Hashtag decepcionado. Por quê? Pera lá, que eu já acho aqui. Tem que abrir na grade de atividades, né? Descrição. É só um pouquinho. Espera só um pouquinho, tá carregando aqui. Capítulo 7, tá? Polígonos e construções geométricas. Capítulo 7. Pegou aí, Giovana? Bacon duplo. É do capítulo 7? Capítulo 7. E você dá pra mulher bonita. Sacanagem.
E aí, pessoal, conseguiram? Sim. Conseguiram encaminhar a foto? Eu não acabei ainda. Nossa. Tá. Terminando aí, turma? Já posso corrigir? Calma aí, professor. Deixa eu mandar o. Ok. Aonde que é pra mandar? Manda no grupo do WhatsApp e também lá no Positivo On. Naquela atividade de fotos dos exercícios do capítulo 7. Deixa eu mostrar aqui, que eu acho que dá para mostrar para vocês que a Giovana já enviou. Estão vendo aqui, ó? Na tela? Capítulo 7, fotos dos exercícios. Dá para ver aí, turma? Sim. Sim. Ó, eu vou abrir aqui, ó, para ver quem que já me mandou, para vocês terem uma ideia aqui. Então, Giovana Vargas, 3 arquivos recebidos, 3 aceitos. Então, aqui os arquivos de hoje, é 21/8. Mandou uma, mandou duas. Agora chegaram mais 2 arquivos. Mandei, ô, professor. O do senhor chegou aqui. Vou abrir aqui. Tá na tela aí. Tá vendo a tela? Sim. Aqui, ó, 21. Então, baixar o arquivo para você ver. Bom, depois eu vejo aqui no grupo. Então, aqui arquivo aceito. E aqui também aceito. Tudo bem?
E aí, turminha, os demais? Alguém mais vai mandar o arquivo ou não? Ou já posso corrigir? João Pedro, Lucas, Murilo, Pedro. Não estou vendo o Daniel aqui, parece que ele saiu. Será que teve problemas? João Pedro, Lucas, Murilo, Pedro Henrique, vão mandar arquivo para mim ou não? Professor, eu não consegui terminar de fazer. Eu não tô entendendo muito bem. Entendi. Acompanhar aqui, pessoal? Estão vendo a tela aí? Sim. Então tá lá. Primeiro exercício, né? Ele diz aqui, qual é a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono de 15 lados? Primeiro tem que calcular isso. Bom, polígono de 15 lados, a soma dos ângulos internos, o que nós vamos fazer? Vamos aplicar na nossa expressão. Nós temos a soma dos ângulos internos é igual ao número de lados menos 2, n menos 2, vezes 180 graus. Se são 15 lados, n vale 15. Eu vou ter, então, 15 menos 2 vezes 180. 15 menos 2, 13 vezes 180. A soma dos ângulos internos, né, desse polígono de 15 lados é 2.340 graus. Aplicação na expressão para a soma de ângulos internos de qualquer polígono. Aí ele pergunta depois, se esse polígono for regular, qual será a medida de cada um de seus ângulos internos? Um polígono regular, ele tem os seus lados de mesma medida, são lados iguais. Se os seus lados são iguais, os ângulos internos deles serão iguais entre si, todos eles. Então, o que nós vamos fazer? Pegar, né, a soma dos ângulos internos, 2.340, e como ele tem 15 lados, todos os lados têm o mesmo ângulo, o ângulo, né, de todos os lados, né, é o mesmo, basta dividir por 15. Então, 2.340 dividido por 15, cada ângulo interno desse polígono vai ser de 156 graus. Tudo bem, pessoal? Sim. Acertaram aí? Não. Dá uma arrumadinha aí, então. Polígonos regulares sempre vão ter os seus lados, né? Vão ser da mesma medida, vão ser lados iguais, né? Em termos de medida. E se os lados são iguais, os ângulos internos têm o mesmo valor também. No segundo exercício, ele diz, a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono regular é 1.260 graus. Qual é esse polígono? Bom, então ele deu a soma, né? Ele deu o valor de SI, soma dos ângulos internos. Então, como nós sabemos que a soma dos ângulos internos, né, SI, vai ser dado por
N menos 2 vezes 180, nós vamos substituir, né? 1.260 no lugar de SI e vamos determinar, né, o valor de N, o número de lados do polígono. Vai ser igual a N menos 2 vezes 180. Agora, o que que eu faço? Eu vou passar o 180, que está multiplicando aqui, dividindo para o primeiro membro. Então, eu vou ter 1.260, né? 260, dividido por 180. Isso vai ser igual a N menos 2. Já posso tirar o parênteses aqui, né? N menos 2. Portanto, 1.260, né, dividido por 180, nós vamos ter aí, depois a gente vai passar o N menos 2 para lá, né? N menos 2 menos 7. Então, aqui eu vou ter 7. Corta um zero, corta o outro. 7 vai ser igual a N menos 2. Passa lá o 2, né? Mudando o sinal para positivo. N vai ser igual a 7 mais 2. 7 mais 2, portanto, nosso polígono aí vai ter 9 lados. Se ele tem 9 lados, ele é um eneágono regular. Tranquilo aqui, turma? Sim. Acertaram? Mais ou menos. Mais ou menos? Vamos ver aqui o que ele pede no item B, né? Qual a medida de cada ângulo interno desse polígono? Vejam que ele falou que o nosso polígono é regular, né? Se o polígono é regular, todos os seus ângulos internos têm, né, o mesmo valor, porque os lados são iguais, né? Então, nós vamos pegar lá 1.260, né, que é a soma dos ângulos internos, e como o nosso polígono tem 9 lados, né? Dividimos aí 1.260 por 9, chegamos aí em 140 graus. Cada ângulo interno desse polígono, cada um dos 9 ângulos que ele tem, possui aí 140 graus. Tranquilo, turma? Sim. Posso ir adiante? Sim. Exercício 3, ele pede para você calcular, né? Calcular a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono, sabendo que de cada vértice partem 13 diagonais, 10 diagonais, né? Bom, se de cada vértice estão partindo 10 diagonais, nós nos lembramos lá que o número de diagonais total, né, do polígono vai ser de 13. Por que que isso acontece? Porque sabemos que de cada vértice de polígono partindo 2 diagonais, o número de diagonais, né, do nosso polígono vai obter 13 no total. Então, a ideia é essa aqui, né? Se de cada vértice partem 10 diagonais, o número de diagonais total do polígono será de 13. Porque nós sabemos que o número de diagonais, né, de cada vértice sempre vão partir 2 diagonais. E para nós fazermos, né, a somatória, basta que a gente pegue o número total de diagonais, né, do polígono. Se subtrair 3, nós vamos ter o número de diagonais de um vértice. Então, as diagonais, né, que partem lá de um vértice vão ser sempre igual às diagonais do polígono, total de diagonais do polígono, menos 3. Então, o número de diagonais do polígono vai ser igual ao número de diagonais de um vértice, mais 3.
Então, pessoal, como nós temos o número de diagonais do polígono, né, correspondente aí a 13, para cada vértice partindo 10 diagonais, os lados do polígono, então, serão iguais a 13, né? 13 lados. E que nós fazemos, então? Se nós temos um polígono de 13 lados, a soma dos ângulos internos, né, de qualquer polígono, n menos 2, número de lados, vezes 180. Substituímos o n, que é o número de lados, aqui é 13, né? 13 menos 2, vezes 180. 13 menos 2, nós vamos ter aqui 11, vezes 180 graus. A soma dos ângulos internos desse polígono, então, será 1980 graus. Tranquilo, turma? Sim. Sim. Podemos ir adiante? Espera um pouco. Ok. Pronto. Vamos lá para a próxima página aqui. Então, aqui no exercício 4, ele fala o seguinte. Existe uma relação entre um ângulo interno, AI, e o respectivo ângulo externo, AE, de um polígono. Observe as figuras a seguir. Então, eu tenho aqui um triângulo equilátero. Os três lados desse triângulo são iguais. Eu tenho o ângulo interno, AI, e eu tenho o ângulo externo. O ângulo externo, como nós nos lembramos, ele vai ser medido pegando um dos segmentos que forma o lado do polígono, né, e prolongando esse segmento. Então, nós percebemos que aqui eu tenho um ângulo, né, suplementar. Justamente aqui o ângulo externo é o que está faltando para completar 180 graus. Então, vejam que a relação que eu tenho é o ângulo interno de um dos lados mais o ângulo externo referente a um dos lados, a soma deles dá o ângulo de 180 graus, o ângulo raso. A mesma coisa acontece nesse pentágono regular. Eu tenho um ângulo interno, AI, e o ângulo externo, AE. O ângulo externo, ele aparece do prolongamento, né, do segmento que forma um dos lados. Mesma coisa, soma do ângulo interno com o ângulo externo, 180 graus. Então, a resposta que eu tenho aqui no item A é a soma das medidas desses ângulos é de 180 graus. Ou seja, AI mais AE é igual a 180 graus. Tudo bem até aqui, turma? Sim. No item B, ele pergunta: quanto mede cada ângulo interno do triângulo equilátero e do pentágono regular? Então, vejamos. No nosso triângulo, em qualquer triângulo, né, a soma dos ângulos internos é de 180 graus. Então, os três ângulos são iguais. E se os três ângulos são iguais, eu posso, então, considerar o seguinte, que se eu pegar a soma dos ângulos internos, 180, e eu tenho três ângulos internos, basta dividir por 3. Então, cada ângulo interno nesse triângulo, né, equilátero vai ser de 60 graus. Porque os três ângulos são iguais, porque os três lados são iguais. Agora, no caso do pentágono, eu tenho que aplicar a minha relação, né? A soma dos ângulos internos do pentágono
vai ser igual ao número de lados, N, menos 2, vezes 180 graus. Tá lá. O número de lados, então, são 5, né? Então, a soma dos ângulos internos será igual a 5 menos 2 vezes 180. Essa soma dos ângulos internos, então, vai ser igual a 5 menos 2, né? 3, vezes 180. 3 vezes 180, 540 graus. O que nos dá esta resposta aqui. Aplicando, né, na expressão para o cálculo da soma dos ângulos internos. Agora, como os 5 ângulos internos do pentágono regular são iguais entre si, cada ângulo vai medir quanto? Eu vou pegar 540, que é a soma, né? E o pentágono tem 5 lados, tem 5 ângulos internos. Divido por 5. Portanto, cada um dos ângulos, né, internos, cada um dos 5 ângulos internos do nosso pentágono terão 108 graus. Tranquilo aqui, turma? Sim. Posso seguir adiante? Sim. Agora vem a pergunta aqui, né? Quanto medem os ângulos externos de cada um desses polígonos? Então, como é que fica a situação, né? Para os ângulos externos. Nós sabemos que, se eu somar o ângulo interno com o ângulo externo, vai dar 180. No caso do nosso triângulo equilátero, desculpa, o nosso triângulo, o triângulo equilátero mesmo, né? Cada ângulo interno corresponde a quanto? A 60 graus. E se eu somar 60 graus com um ângulo externo, tem que dar 180. É a relação que nós descobrimos lá em cima. Então, cada ângulo interno, cada ângulo externo do nosso triângulo equilátero vai ter 120 graus. É o suplementar para 180, é para cada um. No caso do pentágono regular, é a mesma coisa, né? Nós temos aí a soma do ângulo interno com o ângulo externo, tem que dar 180. O ângulo interno vale 108. Quanto é que vai valer o ângulo externo? Basta subtrair de 180. O ângulo externo será de 72 graus. Para cada ângulo, né? Cada ângulo interno e externo. Tudo bem, turma? Sim. E vocês já devem ter deduzido, né, com isso, que para você calcular a soma dos ângulos externos, no caso do triângulo equilátero, você percebeu que cada ângulo, né, externo é de 120. E ele tem 3, né? 3 ângulos externos, portanto, a soma dos ângulos externos, para o caso do triângulo equilátero, cada um deles mede 60. Eu tenho 3 ângulos, né? Desculpa, cada ângulo externo mede 120. Eu tenho 3. Vou multiplicar 3 por 120. E vou obter 360 graus. Os 3 ângulos internos são de 60. Os 3 ângulos externos são de 120. A soma dos ângulos externos é de 360 graus. O mesmo eu faço para o pentágono. No pentágono, a soma dos ângulos externos será de quanto? O pentágono tem 5 lados, 5 ângulos. Cada um
desses ângulos mede 72 graus externos, né? Portanto, 360 graus. Reparem que cheguei no mesmo resultado, né? Para esses dois polígonos. Tranquilo aqui, pessoal? Sim. Posso ir adiante? Sim. Vamos lá. Um exercício 5. Aí ele fala aqui no 5, né? Em um polígono regular, a medida da soma dos ângulos internos é 8 vezes a medida da soma dos ângulos externos. Determine o número de lados do polígono. Então, o que ele está informando para nós aqui no enunciado? Que a medida da soma dos ângulos internos vai ser igual a 8 vezes a medida dos ângulos externos. A soma dos externos. É um polígono regular. Então, o que acontece? A gente já sabe, né, que a soma dos ângulos externos, eu deduzi daqui do nosso polígono, vale o quê? 360 graus. Então, a soma dos ângulos internos vai ser igual a 8 vezes 360 graus. Eu vou obter uma quantidade em ângulo, né, de 2.880. 2.880 graus. Soma dos ângulos internos. Como nós sabemos que a soma dos ângulos internos é dada pela expressão n menos 2 nós calculamos a soma dos ângulos internos, né, pelo que ele deu aqui no enunciado, 2.880 vai ser igual a n menos 2 vezes 180. Passo 180 para o primeiro. 2.880 dividido por 180, seria isso aqui, é igual a n menos 2. 2.880 dividido por 180 dá 16, é igual a n menos 2. Passo 2 para o primeiro membro, mudando o sinal para mais, vai ficar 16 mais 2, portanto, n é igual a 18. Nosso polígono tem 18 lados. Aí, polígono de 18 lados. O que faz com que nós tiremos a seguinte conclusão, né? A soma das medidas dos ângulos externos de qualquer polígono convexo é igual a 360 graus. Moleza, turma? Sim. Alguma dúvida aqui? Não. Não. Muito bem. Vamos organizar as ideias agora? Aí na página 42. 5 minutinhos para organizar as ideias, pode ser? Cinco minutinhos para vocês organizarem as ideias.
Terminaram aí, turma? Quais exercícios, prof? Deixa eu organizar as ideias. Quer ver aqui? Deixa eu mostrar aqui. Tinha ido beber água, não vi. Não, sem problema. Deixa eu abrir aqui para você ver. É só para fazer um resumo, né? Organização das ideias aqui. Deixa eu mostrar para você. Aqui, ó, na página 42. Página 42 é esse exercício 1. É só um? 1 e o 2. Ok. É jogo rápido, é só para você fazer um resumo, para organizar as ideias. Terminando aí, pessoal? Terminando a um.
Pronto aí, turma? Tem. Quase, prof. O que você quer? Sabonete? Alguém tá com o comedor aberto hoje. Tomou sopa. Tomou toda a sopa dela. Comeu todo o hambúrguer. O hambúrguer inteirinho. Agora que pipoca. Dá pra fazer pipoca, mãe? Nossa, falei que eu Então, lá, galerinha. Então, organize as ideias aí na página 42. Bem simplesinho, né? Então, ele fala aqui para você preencher, depois eu não completar aí as lacunas com as palavras ângulo, diagonal, polígono, mediatriz e bissetriz, né? Então, no item a bissetriz de um ângulo é a semi-reta com origem no vértice desse ângulo e que o divide em dois outros ângulos congruentes, ou seja, iguais, né? A mediatriz vai ser um segmento de reta, né, perpendicular ao segmento que contém o seu ponto médio, o ponto que divide esse segmento em duas metades iguais. No item C, ângulo vai ser qualquer região, né, no seu plano, determinada por duas semi-retas que partem da mesma origem. O seu polígono é toda a figura geométrica, né, plana, né, que vai estar dentro de uma linha poligonal fechada, onde dois lados, né, não, né, se cruzam e não são consecutivos e nem se encostam. Diagonal de um polígono vai ser um segmento que une dois vértices não consecutivos. No exercício 2, item 2 aí, aqui é bem simples, né? Ele vai colocar para você aqui os polígonos, né? A quantidade de lados, o número de diagonais, a medida dos ângulos internos, né? E a medida dos ângulos externos. Então tem que lembrar aqui para você a medida dos ângulos externos de todos eles, né? E a dos ângulos internos para cada um desses ângulos. Então você vai aplicar nessa tabelinha aqui o número de lados, né? Número N de lados, o número de diagonais. Então você vai aplicar a fórmula do número de diagonais, volta aqui, ó. No seu número de diagonais, lá em cima. Tem que lembrar dessas expressões, né? Vou mostrar aqui para vocês. Então tá aqui, ó. Número de diagonais, n vezes n menos 3, dividido por 2. Então vai até lá. E para cada um dessa tabela, você vem e aplica, né, a fórmula das diagonais. Deixa eu baixar um pouquinho. Então aqui, fórmula para o número de diagonais. D aqui, né? Vai ser igual a n menos 3, dividido por 2. E os valores de n serão aqui, ó, o número de lados, né? Que você vai substituir os números de lados no n. Substitui, calcula o número de diagonais.
A soma dos ângulos internos, né? Então você vai fazer a soma dos ângulos internos do polígono e vai dividir, né, pelo número de lados, por ele. Então aplica lá na sua fórmula a soma dos ângulos internos. E a dos externos a mesma coisa. Pega lá a expressão da soma dos ângulos externos e para cada um deles divide. Opa, vai ser igual, que é dividido. Para cada um deles que você calculou, utilizando a expressão, divide por 2. Por 2 não, por N, né? Tô maluco? Cada polígono vai ter um certo número de lados. E aí suas respostas, né, devem ser essas aqui. Aí. Dúvida aqui, pessoal? Não. Tranquilo? Sim. Turminha, aí fica para a lição aí, tarefa aí de casa, a hora do estudo, tá? Aí na nossa página 42, na página 43, página 44, e com isso fechamos esse capítulo sobre construções geométricas e polígonos. Tudo bem, turma? Mas quando eu tenho que mexer muito. Sim. Tá bom. Vou deixar vocês tomarem uma aguinha para a próxima aula. Um bom final de semana aí para todos. Se cuidem, fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio. Abração aí para todos. Tchau.